trabalhar muito não vai te deixar rico. Isso daí é um fato. Até porque se isso daí não fosse verdade, o pedreiro e a diarista seriam os profissionais mais bem pagos do país. E não é assim que acontece. Você precisa entender isso de forma bem clara para você não ficar se esforçando em algo que não vai te dar nenhum tipo de recompensa financeira superior ao que você já tem e você ficar perdendo tempo. Eu sei que isso soa duro no primeiro momento, mas eu vou explicar aqui para você. Eu tenho certeza que você vai conseguir chegar num nível de entendimento que vai ser vantajoso para a sua vida, porque desde o momento em que você consegue entender isso, você consegue avançar financeiramente, beleza? Então, antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um pedido aqui para você. Clica no like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque aqui no Clube dos Emergentes estou trazendo muito conteúdo valioso para você e eu quero muito que você esteja por dentro de todas as novidades, beleza? Então, clica no like aqui embaixo e já deixa o seu comentário. Então, preste atenção. O que eu quero saber? Em algum momento da sua vida, você já ouviu de alguém que era só você trabalhar duro, que você vai conseguir se dar bem na vida, que você vai conseguir vencer, que você vai conseguir crescer profissionalmente, financeiramente, o que quer que seja? Se sim ou se não, comenta aqui embaixo que eu quero interagir com vocês, beleza? Então vamos lá para o tema do vídeo. Trabalhar duro não é o suficiente para te deixar rico. Eu com 14 anos, eu trabalhava na obra, né? Trabalhava na obra com meu sogro na época, para ganhar R$ 80, R$ 70 a diária na época. E isso daí era muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. Era uma dona portuguesa, ela pagava muito bem. E eu lembro que eu ficava muito feliz e tal, eu queria trabalhar cada vez mais duro pro meu sogro me chamar no próximo dia, né? E aí o que eu vi? Que o máximo que eu poderia ganhar fazendo aquilo era R$ 120, que era a diária dele, que era de um pedreiro. E eu fiquei meio pensativo, né? Falei, cara, mesmo se eu fosse pedreiro, eu não ia ganhar tanto assim. Eu teria que, sei lá, trabalhar como uma empreiteira, contratar outros profissionais, pegar os serviços ali e meio que ser o responsável, né, para poder ganhar mais. E ficou claro para mim já na hora que isso daí não era uma boa opção, não era a melhor solução, beleza? Isso com 14 anos. Agora corta para 14 anos depois, hoje, aos 28, eu entendendo isso e conseguindo conquistar a minha liberdade financeira por meio de trabalho, investimento e largando de vez a mentalidade de que eu precisava trabalhar duro. Sabe por quê? Com 17 anos, eu passei num concurso, tá, de sargento do exército. E nessa época, eu aprendi que era só você se esforçar muito lá dentro que você ia conseguir se destacar. Isso daí é verdade até um certo ponto. Por quê? Chega um momento da carreira que não importa se você é o melhor ou o pior, você vai ganhar o mesmo salário. Se você for o melhor, você vai até ser mais bem conceituado, só que não quer dizer que você vai ter uma promoção. Por exemplo, se você entrou na porta de praça das Forças Armadas, você não vai virar um oficial porque você se destacou. Pelo contrário. Ou seja, você achar que porque você está se esforçando muito como um sargento do exército, como eu era, isso daí vai fazer você se tornar um capitão, não vai acontecer. Não vai. Pode até acontecer no fim da carreira, mas não é disso que a gente está falando. Não é isso que vai acontecer. Você não vai conseguir mudar de carreira, sair de praça e virar oficial. Você era... Olha como que as coisas são. Seria mais inteligente que você deixasse a sua carreira de lado, não ligasse para nada e resolvesse fazer o concurso certo. Aí você vai se esforçar para estudar e não para trabalhar melhor querendo ser um oficial. Vou desconstruir isso, tá? Para você conseguir entender de forma bem clara. Para você se esforçar, você tem que saber qual resultado você quer e se aquele caminho que você está imprimindo esforço vai te levar até o seu resultado. Não adiantava eu me esforçar sendo sargento porque eu não mudaria de carreira, não seria oficial do dia para a noite. Eu precisaria fazer uma prova. Agora, se eu quero ser oficial e eu decido me esforçar estudando para passar numa prova, beleza. Aí tem sentido. Agora, o que você consegue aplicar na sua vida? Como que você consegue transportar esse tipo de exemplo para a sua vida financeira, para a sua vida
no seu trabalho. Existem funções, existem trabalhos no mercado digital ou em qualquer empresa, corporação aí, sei lá, de 30 mil funcionários, existem funções que não adianta você se esforçar e trabalhar bem, porque não vai fazer você sair de office boy e se tornar CEO. Isso daí é uma ilusão. Essa é a verdade, é uma ilusão. Da mesma forma que não adiantava eu, quando saí do exército e comecei a prestar serviço de copywriter e estrategista de lançamento, eu decidi ser o melhor copywriter de todos, escrever muito bem e escrever para outras pessoas se eu não conseguisse me associar aos projetos e agregar mais valor do que somente como um copywriter. Por quê? Um copywriter, ele tem, né, que é o cara que faz a escrita persuasiva, tá, de uma carta de vendas, por exemplo, ele tem um teto de ganhos. Então eu precisei entender que não era só me esforçar como copywriter para ganhar a quantia financeira que eu estava desejando. Por exemplo, cara, eu nunca iria ganhar como copywriter, eu nunca receberia um Pix de 200 mil. Nunca. Ah, não, mas tem empresa que paga comissão. Não é assim, galera. Não é. É isso. É pegar a exceção, para dar um exemplo, é muito rasteiro, pô. Pegar a exceção. O CEO da empresa tal, ele começou como office boy. Mas não é assim, cara. Se você pegar um exemplo de exceção, você vai achar que a vida ela é assim, mas a vida ela é o contrário. Ela é da regra. Ou seja, a maioria das pessoas que entram como office boy, elas nunca vão alçar cargos de diretoria. Por quê? Em cargos de diretoria, você está disputando com pessoas que estudaram fora do país. Você está disputando com filhos de empresários que têm uma boa influência. Você está disputando com pessoa que fala 3 idiomas. É diferente. É muito diferente. Então, para você valer a pena você se esforçar, para valer a pena você se esforçar em algo, você tem que entender o resultado que você quer e se aquele caminho faz sentido para você. Eu só pude me esforçar de forma inteligente quando eu consegui encontrar o caminho que iria me enriquecer, que não era como sargento do exército, que não era como copywriter, que não era sendo estrategista, não. É a junção disso tudo e ter a malícia. Isso daí é uma das coisas mais difíceis de explicar, que é igual sensibilidade, percepção. Eu vejo muita gente, por exemplo, cara, sou um gestor de tráfego. Olha só, o Pedro Sobral, ele é gestor de tráfego e ele consegue ter resultados milionários. Ou então o fulano de tal era gestor de tráfego lá, o Felipe Adam, que para quem é das antigas vai lembrar, ele se tornou sócio do projeto e depois ele começou a lançar e recebeu uma compensação financeira por isso. Mas você consegue entender que eles extrapolaram a função técnica deles? Eles não foram apenas gestores de tráfego. Eles extrapolaram para que eles pudessem se tornar sócios, assim como eu fiz. Eu extrapolei a minha habilidade de copywriter ou a minha habilidade de gestão de projetos, etc., para que eu pudesse me tornar sócio e aí sim receber uma compensação financeira vantajosa para valer o meu esforço. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver a malícia. Para você que ficou no vídeo até agora, isso daí, anota, é o mais importante de todos a ser conquistado. Malícia. Isso daí é difícil de explicar. Que é você olhar assim, ó, e o que precisa aqui nessa empresa? O que eu preciso fazer? Como eu consigo colaborar? Como eu me torno indispensável? Como eu me torno único? Como que eu faço o meu trabalho com excelência? O que eu preciso fazer? Qual caminho eu preciso seguir? Só com essa malícia, essa maldadezinha, você vai conseguir sair desses resultados ordinários, que é de esforço ali. Ah, Matheus, mas aí você está falando que não vai enriquecer, vou ganhar, mas dá para ganhar 10, 15 mil, 20 mil? Dá, isso é verdade. Mas é fato que 15, 20 mil no Brasil de hoje não é enriquecer. Uma família comum, que tem esposa, filho, vai pagar um plano de saúde, uma escola particular para o filho, né? Porque quem recebe um salário desse, né? Tem esse tipo de remuneração pela prestação de serviço dele na própria empresa, cara, não vai querer ser atendido no SUS, não vai querer
que o filho estude num Brizolão, num CIEP, numa escola municipal. Então, isso daí já começa a gerar um custo. Então, 10, 15, 20 mil, hoje em dia, não faz ninguém enriquecer. Só que esse caminho que eu tô falando aqui, e por isso que eu fiz o canal chamado Clube dos Emergentes, é para conseguir abrir os seus olhos para você ter noção do que você precisa fazer. Que se esforçar numa função não é o suficiente para você se destacar financeiramente. Você precisa entender o que é aquele teu esforço e o que ele vai gerar. Porque se você está se esforçando como um gestor de tráfego, um copywriter, um gestor de projetos, o que quer que seja, você só está cumprindo bem a sua função. Você tem que ter intencionalidade para ir além do que é pedido, além do que esperam de você e mostrar que você pode ser mais do que apenas um colaborador tradicional. Você precisa, para ter resultados extraordinários, excepcionais, você precisa fazer coisas que outras pessoas não estão fazendo. A maioria das pessoas está trabalhando, cabeça baixa. O que você tem que aprender a fazer? Tem que aprender a se comunicar. Tem que aprender a gerir pessoas. Tem que aprender a fazer relacionamento. Não dá para chegar longe sem ser bom de relacionamento. Você tem que aprender a liderar. Você tem que aprender a assumir risco e ficar confortável com isso. Você tem que começar a ter conforto em situações desconfortáveis. É assim. Agora, se você tem outro background, não, eu tenho oportunidades diferentes, tá bom. Aí o cenário para você é um pouco diferente. Talvez seja um pouco mais fácil. Agora, se é assim como eu, você tem que vir de baixo, escalando essa montanha, todo mundo tentando te derrubar. Não, sai daí. Não é para você, realmente, não é. Mas você vai com força ali buscar. E não é fácil, não é fácil. Mas tem um caminho. E esse caminho não é apenas trabalhando duro. Porque um CLT que trabalha 6x1, ele trabalha muito duro, ele se esforça muito e ele não tem chances grandes, pelo contrário, de ficar rico. Não é nem chances grandes, é que ele não tem nem chances, estatisticamente falando, de ficar rico. Ou seja, o que é ficar rico, Matheus? É para ficar em lanches, banjando? Não, é para ter liberdade de escolha. Esse canal aqui, Clube dos Emergentes, é algo que eu faço e que eu compartilho conteúdo aqui porque eu tenho realmente um propósito com isso. Enriquecer é fazer valer o seu poder de escolha. É você decidir o que você vai fazer da sua vida e não ficar refém de alguma situação ou de algum emprego ou de alguma pessoa roubando, drenando sua alegria, tua felicidade por causa de uma migalha de salário. Enriquecer é difícil. Agora, começar ali na base, a construir uma renda extra, a ter múltiplas fontes de renda, a gastar menos do que ganha e investir com sabedoria, isso não é impossível não. Enriquecer bastante é mais difícil. Agora, você que ganha seus 2, 3 mil reais por mês num emprego tradicional e você não ganha a mesma coisa trabalhando no digital, tá errado. Em 2025, isso é muito simples. Você precisa agir. Existem dezenas, centenas de profissões digitais carentes de boas pessoas que você pode estar fazendo um trabalho part-time, né? Ou seja, que você concilia com o seu emprego principal e você consegue ganhar essa remuneração extra. E aí sim, você vive com o que você ganha daquele teu salário e começa a investir de forma inteligente. Por muitos anos, investir de forma inteligente para mim não foi colocar meu dinheiro na bolsa de valores, ou no Tesouro Direto, ou num CDB. Por muitos anos, investir foi acessar ambientes que eu não acessava, que eu não poderia acessar, porque eu prestava serviço e queria me associar a bons projetos. Então, eu comecei a pagar para estar em ambientes de mentoria, de mastermind, etc., para eu conseguir me conectar com essas pessoas, para eu conseguir estar exposto em um ambiente de pessoas que fazem negócios, para eu conseguir ter um resultado financeiro diferenciado. Isso é investir. Eu comprei cursos, livros, etc. Então, se o seu dinheiro... O que eu penso em relação a isso? Para finalizar esse vídeo. Se o seu dinheiro de investimento ele é pouco, ele tem que ser em você, em melhorar suas habilidades. Se ele é muito, aí você precisa fazer o seu dinheiro trabalhar para você de forma... pensando nos juros compostos. Vai ter gente que vai me atacar em relação a isso, eu tenho certeza. Mas se você pode investir 200, 300 reais por mês, cara, você tem que melhorar as suas habilidades, né,
você como pessoa, para você ganhar mais. Para ao invés de poder investir 300, você passar a investir 3.000. Aí o seu cenário mudou. Aí o seu cenário mudou. Porque você, para conquistar alguma coisa, investindo R$ 300 por mês, cara, vai ser muito difícil. Você pode ser o Warren Buffett dos investimentos, que para você ser livre financeiramente vai demorar muitos anos e não tem necessidade. Não tem. Hoje, em 2025, você que está assistindo esse vídeo por um celular, com acesso à internet, pela sua TV, pelo seu computador, não tem necessidade de você passar perrengue tendo acesso à internet, celular e esse tipo de conteúdo gratuito. Não tem necessidade. Você precisa, se você está tendo dificuldades para investir, você precisa despertar alerta. Você tem que ficar alerta, você tem que despertar, escolher uma profissão digital, aprender isso com afinco, começar a prestar serviço, que eu tenho certeza que em 30 dias você consegue prestar serviço para 3, 4 pessoas, você consegue fechar 3, 4 clientes e receber aí por volta de 3.500, 4.000. Eu tenho certeza absoluta. Desde suporte ao aluno até gestor de projetos. Tem muita coisa para ser feita que não cobra formação acadêmica e muito menos dedicação exclusiva. Então, para você que quer ascender financeiramente, para você que acredita que enriquecer é liberdade de escolha, faça escolhas inteligentes. Trabalhar duro não é o suficiente. Você tem que se esforçar naquilo que te traz resultado. Se dá muito trabalho, tem que dar muito dinheiro. Se dá pouco dinheiro, precisa dar pouco trabalho. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo e compartilhar esse vídeo com qualquer pessoa, qualquer amigo que precisa desse estalo. Às vezes você tem um amigo, um familiar, um primo, um parente que precisa acordar e que também vai te ajudar, né? Porque uma pessoa ali na caminhada junto com você, na sua jornada, ela vai te ajudar. Você vai ter com quem compartilhar esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento para vocês crescerem juntos. Eu comecei lá no início com os meus amigos e eu tenho certeza que se eu não tivesse o apoio deles, moral ali, de conversar, de trocar ideias sobre isso, eu provavelmente teria ou demorado muito mais, quem sabe até desistido. Mas eu chamei essa galera, me cerquei de outras boas pessoas, comecei a viver os ambientes, né, necessários para que eu pudesse ter sucesso no mercado digital, que foi a forma que eu consegui a minha liberdade financeira, e aí sim eu consegui romper com isso. Beleza? Então, se inscreve no canal, deixa o like aqui, até o próximo vídeo.